de repente ter que ficar comemorando em casa. Foi uma comemoração um pouco diferente, mas acho que quem brincou em casa, quem fez ali a sua festinha em casa, também curtiu, né? Eu mesmo, a gente fez uma festa na casa da minha sogra, e aí acho que tinha 6 pessoas, né? Que é a família toda, e foi massa, mas foi massa. Então, espero que vocês tenham tido uma festinha de São João, acho que vale a pena comemorar, tá? É isto. Eu não sei se o pessoal tá tem uma galerinha chegando, a gente vai colocando o pessoal para dentro. Dá só mais um tempinho. Normalmente as monitorias da gente estão com 20 e tantas pessoas, quase 30. Esse sistema novo aí, a turma está se adaptando. Eu falei com o Gilson, que é o professor que está sendo o professor titular de vocês, né? Da disciplina de geografia no online, na aula remota. E aí ele tinha comentado comigo que estava vendo com vocês que iniciar ou já iniciou a parte de vegetação, né? De biomas, na verdade, porque a gente já viu toda a parte de dinâmica climática. E aí, como ele iniciou vegetação, a gente faz essa casadinha, né? De vermos vegetação e dinâmica climática. É isso mesmo, pessoal. A informação é essa mesmo. Vocês estão vendo já essa parte de biomas. Alô, galera. Vocês podem ou abrir o microfone de vocês para falar, ou falar aqui pelo chat. Só que aí eu preciso dessa informação. Professor? Oi, Nicole. Foi finalizada a parte de climática, só. De climate. Ele não começou a parte de biomas ainda, né? Professor? Pelo menos que eu saiba, uma aula foi de climas. A última foi de climas, né? Ele tinha comentado comigo que ele falou sobre já iria começar a parte de vegetação. Mas sem problema. Oi, Amanda. Ele falou sobre impactos ambientais na última aula. Ele falou sobre impactos ambientais, né? Certo. Que a gente até tinha respondido algumas questõezinhas também, né? Referentes a impactos ambientais e tudo mais. Monitoria passada a gente falou sobre esses impactos. Efeito estufa, tal. O senhor pode comentar sobre esses gafanhotos que estão aparecendo? Posso, meu amor, posso sim, posso sim. É uma boa forma da gente iniciar. A gente está tendo aí, né, pessoal, essa nuvem de gafanhotos, né? Isso é um fenômeno que não é um fenômeno raro de acontecer. Vira e mexe, em especial o pessoal no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. É uma galera que meio que já está ali um pouquinho acostumada a acontecer esse tipo de coisa, né? Dessas infestações de gafanhotos. Só que o que chamou a atenção foi realmente esse quantitativo absurdamente grande de gafanhotos que nós estamos tendo. Pelo último levantamento que eu vi hoje, a nuvem grande de gafanhotos está aproximadamente 250 quilômetros da fronteira do Brasil com a Argentina. Então, eles estão vindo aí da Argentina e muito provavelmente vão adentrar em território brasileiro, tá? Obviamente que se a gente vai pensar num espaço micro, ou seja, numa questão mais local, para o cara que tem a sua fazenda atingida por uma nuvem de gafanhotos, o prejuízo ele é sem precedentes, ele é enorme, né? Porque a gente tem aí destruindo o que eu tinha visto uma reportagem sobre, que num intervalo de 2 horas os gafanhotos eles conseguem acabar uma safra que poderia abastecer cerca de 2.000 pessoas.
Então, é muita, a velocidade de devastação é muito grande. Mas se a gente vai pensar numa situação macro, ou seja, se você para e pensa, professor, essa nuvem de gafanhotos, ela pode comprometer a produção agrícola do Brasil? Não, tá? Aí seria realmente, a gente teria que ter um quantitativo infinitamente maior do que o que a gente tem. Mas aí, mais uma vez, você tem sua fazenda que está sendo invadida por uma nuvem de gafanhotos, os prejuízos, eles são enormes, tá bom? Isso é, de certa forma, uma anomalia. Acredita-se que essa distribuição maior de gafanhotos esteja relacionado com uma questão climática, devido ao aumento da temperatura, a gente acabou tendo um processo é como se tivesse nascido mais gafanhotos do que o normal. E aí acaba que, como essa comunidade aumentou, o número deles, quando se deslocou, também aumentou, o que está trazendo prejuízos a algumas fazendas na Argentina e que, inevitavelmente, vai chegar aqui em território brasileiro, tá? Então, é bem provável, tá? Então, é isso. Joia? Vejam, respondi sua pergunta, Nicole. Foi Nicole ou foi Amanda? Desculpa. Foi Nicole. Foi eu, professor. Tá respondido, sim. Tá, joia. Bem, a gente está aqui agora, como vocês já sabem, né? A gente está num ambiente virtual novo. A gente está utilizando agora o Zoom. Acho que o acesso para vocês, não sei se foi mais chatinho ou se foi menos do que no Meet, mas no final das contas, depois que a gente pega ali a manha para acessar, ele se torna melhor do que o Zoom, porque agora, por exemplo, eu consigo falar com vocês, ver aqui o chat e quando eu for espelhar o meu material, eu consigo acompanhar o chat com vocês. Então, isso torna a vida da gente que está aqui um pouco mais fácil e, consequentemente, a aula ela fica mais dinâmica, né? Porque vocês estão perguntando e a gente está ali na mesma hora respondendo para vocês. Então, a grande diferença que a gente tem, ou a principal, na verdade, é essa. E não sei bem porquê, mas quando a gente transmite a aula pelo Zoom, a qualidade da câmera ela fica um pouco melhor, porque o programa ele é um pouco mais leve. Então, ele não trava tanto, às vezes, né, o movimento da gente se torna mais fluido e tudo mais. Esses detalhezinhos técnicos que, no final das contas, fazem diferença na qualidade da aula para vocês, tá? Então, essa daí talvez seja a grande vantagem. E, além disso, né, criou-se aí esse ambiente virtual, que eu não sei se vocês viram ou se o pessoal passou para vocês, mas como eu já estou meio que acostumado a trabalhar aqui com o Zoom, vocês vão ter direito a alguns materiais extras, além do que a gente já tem, né, que o Melhores do Mundo já fornece, vocês também vão ter aí a possibilidade de acessar um material do GGE, alguns materiais do GGE, já que rolou essa parceria Melhores do Mundo, GGE Sistema de Ensino. Vamos lembrar que os professores continuam sendo os professores de vocês, a qualidade Melhores do Mundo ela continua sendo a mesma. A gente está fazendo uma parceria com o Sistema GGE de Ensino, não é com o pré-vestibular do GGE. Como eles estão desenvolvendo já há algum tempo, o GGE está nessa de desenvolver um material próprio, né? É feito um sistema de ensino qualquer, tá? Qualquer não, né? É feito um outro sistema de ensino, do tipo, você tem ali o sistema SAS, que é aquele Ari de Souza, você tem o sistema do Positivo, você tem um monte de sistema de ensino que cria apostilas e tal e vende para a galera. E o GGE lançou o sistema de ensino deles
mas tem essa vantagem que é essa plataforma digital aqui. Vocês vão poder ter acesso a ainda mais material. Além do material do Melhores do Mundo, que a gente está postando, que a gente bota para vocês, o material do GGE, parte dele vai estar disponível também para os alunos. Então, é mais uma ferramenta bacana aí para vocês estudarem, tá? Olha só, pessoal, com relação à aula de hoje, o que é que acontece? Eu tinha separado aqui, eu vou até mostrar, cadê? Jesus. Não foi esse. Ô, professor, Oi, meu amor. olha, o chat tá desativado, viu? O chat está desativado, é? Aqui não tá aparecendo não, não tá pegando não. Poxa, essa daí agora é novidade. Deixa eu só... Eu vou tentar escrever alguma coisa no chat, tá? Tarde. Só botar um boa tarde aqui. Apareceu aí a minha mensagem para todo mundo? Agora foi. Pronto, tá joia. Então agora pegou, né? Pronto. Veio, pessoal. Eu ia compartilhar, eu tinha separado, na verdade, esse materialzinho aqui para a gente, ó. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês, que foi um material de resolução de questões. Deixa eu só maximizar aqui. Eu tinha separado aqui umas questõezinhas para a gente, que eram as questões relacionadas aos biomas brasileiros, porque eu imaginei que vocês já teriam visto essa parte dos biomas brasileiros. E aí, como normalmente a nossa monitoria é mais voltada para a resolução de questões, o que é que a gente vai fazer? Eu vou iniciar a parte teórica de biomas com vocês, tá certo? Que vai ser complementada por Gilson, tá certo? Então, a gente dinamiza a nossa aula, porque aí a gente não fica respondendo questões sem ter aquela base teórica, sem ter a carga teórica. E aí, quando vocês forem ver essa parte da aula com o Gilson Aureliano, vocês vão poder, assim, ter dá para aprofundar mais, né? Porque vocês vão ter esse primeiro contato comigo e depois tem o contato com o Gilson. Pode ser? Deixa eu só... Agora vocês vão me perdoar, porque esse slide aqui que eu vou colocar para a gente, dos biomas, e aí, para o pessoal do Melhores do Mundo também, eu já estou pedindo desculpa. O slide que eu vou colocar aqui não vai estar dentro do padrão do MDM, porque a aula que eu tinha separado para a gente hoje era uma aula diferente. Então, Consuelo, se olhar depois aí essa gravação, não me demita por isso, tá? Então, deixa eu só botar aqui. Ver se ele vai abrir. Se não abrir, a gente vai na goela mesmo, sem o menor problema, tá? Meu computador tá uma benção. Deixa eu ver. Pronto, acho que agora ele decidiu ir. Compartilhar aqui com vocês. E foi nada. Bora, filho. Olha só, pessoal, enquanto ele decide aqui se ele pega ou não pega, a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito de biomas, tá? Esse conteúdo ele é importante para vocês de uma série de formas. Por quê? Porque biomas, pessoal, tanto cai na prova de geografia do Enem, quanto cai na prova de biologia, de ciências da natureza. Então, e aqui, assim, é tema recorrente na prova do Enem. Seja para geografia, seja para biologia, ele aparece aí com uma certa frequência, tá? Então, é bom ficar atento, ficar atenta,
Para quem está aí na área professor, eu vou fazer a área de saúde e tal, e aí ciências humanas não é lá o meu forte, mas fique ligado aqui, cai e muito na parte de biologia, tá certo? Então, vejam, quando a gente vai falar aí desses biomas, né, para a gente entender bem a grosso modo o que é um bioma, o que a gente vai entender como bioma. Então, o bioma ele vai ser entendido como o conjunto dos elementos naturais de uma determinada localidade, tá certo? Que tem características que são comuns, que têm traços que são comuns, ou seja, que são parecidos, que são semelhantes. A gente utiliza muito dois elementos da natureza para caracterizar um bioma, tá? A gente fala muito do clima, do tipo de clima, que vocês já estudaram essa dinâmica climática, os problemas ambientais climáticos. A gente respondeu questões sobre isso na aula passada. E um outro elemento que é muito caracterizado, além do clima, é a vegetação, tá? Então, a vegetação normalmente ela acaba refletindo as características climáticas e a vegetação também, por sua vez, acaba alterando na dinâmica do clima de um determinado local. Então vamos a um seguinte exemplo, tá? Se você tem uma área que você tem um clima do tipo tropical, úmido ou até mesmo equatorial, que é aquele clima que tem altas temperaturas e que chove bastante, se você tem um local onde a dinâmica climática é esta e, de repente, por algum motivo, você causou ali a derrubada, um desmatamento muito grande daquela vegetação, o que é que vai acontecer? Esse vegetal que está jogando vapor de água para a atmosfera, por um fenômeno que a gente chama de evapotranspiração, né? Se você retira essa cobertura vegetal, essa quantidade de vapor de água é muito diminuída. E aí, como a quantidade de vapor de água é diminuída, a quantidade de chuva que cai também diminui. Se a quantidade de chuva que cai diminui, você deixa a dinâmica climática daquele local mais seca, porque não tem mais umidade, e, consequentemente, também mais quente. E aí, perceba, eu alterei a vegetação, mudei a dinâmica do clima. Se há uma mudança na dinâmica climática, também vai haver uma mudança na vegetação. Então, uma relação aí de dependência mútua, tá? Mas a ideia do bioma é basicamente essa, assim, são as características naturais de um determinado local, tá? Clima, vegetação, e aí depois eu falo de relevo, de hidrografia, da própria fauna, né, que é o conjunto de animais, tá certo? E aqui a gente vai tratar hoje um pouquinho sobre os biomas brasileiros. Professor, por que mais sobre biomas brasileiros do que sobre biomas mundiais? Porque a nossa prova do Enem, o viés dela é muito mais voltado para os biomas brasileiros do que biomas mundiais. Só que a gente vai ver os dois. Os brasileiros a gente dá uma aprofundada e os biomas mundiais a gente dá uma olhada, só que de forma não tão profunda, tá certo? Aí vejam, para a gente começar já, eu coloquei aqui para a gente um mapa que mostra os grandes biomas que a gente tem no território brasileiro. Então, o primeiro desses biomas vai ser esse bichinho que está aqui, e o maior de todos, que é o bioma Amazônia, tá? Esse é, sem sombra de dúvidas, o maior bioma do território brasileiro. Depois a gente tem esse aqui que está, sei lá, numa cozinha meio arroseada, que é o Cerrado, seguido do bioma da Caatinga, que a gente conhece relativamente bem. Opa, que besteira, fiz. Toda a área de Mata Atlântica, que se estendia, né, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Aqui embaixo, pequenininho, eu tenho o bioma do Pampa, e aqui ao lado eu tenho o bioma do Pantanal, tá? Vejam, esses, pessoal, que eu coloquei aqui para a gente, são considerados aí, eles vão ser para a gente os grandes biomas que eu tenho em território brasileiro. Só que tem um detalhezinho aí, tá? Eu tenho aqueles biomas que eu vou chamá-los de biomas de transição.
Professor, o que são esses biomas de transição? Né? Biomas de transição são aqueles onde eu tenho uma mudança, quando eu estou saindo de um bioma e entrando no outro. Tá? Desses biomas de transição, quais são os principais deles que a gente pode colocar? Presta atenção aqui. Nessa areazinha daqui do Cerrado, ó, onde eu pego Cerrado para bioma Amazônia. Na verdade, aqui eu tenho uma transição gigante. Eu saí da Caatinga, entrei no Cerrado para vir para a Amazônia. Nessa área daqui, onde eu estou colocando o meu mouse, em especial isso aqui, pega um bom pedaço do Maranhão, pessoal. Aqui tem um tipo de mata que a gente dá ela o nome de Mata dos Cocais, tá? Mata dos Cocais. Fica aqui, ó, nessa transição entre Caatinga, Cerrado e Amazônia. Toda essa região daqui, ó, que eu estou destacando, que eu estou colocando aqui minha setinha, é onde eu tenho a minha chamada Mata dos Cocais. Vou ter aqui também, ó, lá no sul do Brasil, entre o bioma do Pampa e a Mata Atlântica, um outro tipo de vegetação, que eu chamo aqui, ó, de mata de araucárias, tá? Então, eu vou ter aqui nessa porção mais ao sul a minha mata de araucária, tá certo? Mata de araucária. Região nordeste do Brasil. Isso, se a gente tivesse... Se estivéssemos, em especial, fazendo a prova do SSA 2, isso aqui, inclusive, é conteúdo para a prova do SSA 2, não é conteúdo para a prova do SSA 3, tá? Para quem é terceiro anista, esse conteúdo não é para o SSA 3. Mas se a gente fosse fazer a prova, pensando na prova do SSA 2 do ano passado, para alguns de vocês, uma outra área de transição que a gente vai ter aqui, ó, ela fica entre a Mata Atlântica e a Caatinga, que seria o agreste. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem essa região agreste, né? Você sobe ali a Serra das Russas, aí você pega já Gravatá, né? Toda aquela região ali no entorno de Gravatá e tudo, aquilo ali é uma região que a gente chama de região agreste. Estou saindo da zona da mata, indo em direção ao sertão, eu tenho uma transição entre zona da mata e sertão, que é justamente o meu agreste, tá bom? Mas aí, pessoal, esse panorama geral que eu dei para vocês, aqui a gente está tendo os principais biomas que eu tenho no território brasileiro, tá certo? Só lembrando, tá? Se não estiver entendendo alguma coisa, se quiser perguntar qualquer coisa, para mim, eu prefiro que você nem coloque no chat. Você, se quiser desativar seu microfone e colocar e falar comigo, tranquilo, tá? Deixa eu ver aqui o chat, vocês colocaram, para mim tá de boa. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto. Sim, o meu computador, só para avisar vocês, o meu computador, de vez em quando, fica aparecendo esse negócio aqui, ó. Please move this window away from the shared application. Eu já tentei tirar isso aqui de todas as formas possíveis e imagináveis, e ele simplesmente não sai. Então, às vezes, ele fica aparecendo isso daí, tá bom? Mas vamos voltar para cá, galera. Vejam, vista essa partezinha daí, beleza, agora ele travou. Não, pronto. A gente vai falar um pouquinho a respeito do bioma Amazônia, tá? E aí eu destaquei algumas informações para a gente, tá? Primeiro, sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical equatorial do planeta Terra. Ela vai corresponder aí a cerca de 1/4 de todas as florestas equatoriais do mundo. Você pode até perguntar, professor, a Amazônia é a maior floresta do planeta? A floresta amazônica é a maior floresta do mundo? Não. É o maior bioma do mundo? Não. A maior floresta que a gente vai ter... Eita, deixa eu só colocar essa bela aqui. Pronto. A maior floresta que a gente vai ter no mundo é uma floresta que é a Mata de Pinhais, que a gente vai encontrar lá na Rússia, tá? Então, são formações coníferas, um monte de árvore com formato cônico, que parece aquela árvore de Natal, tá? Lá na Rússia. E aí, ali sim, a gente vai ter a maior floresta do planeta.
a Amazônia é a maior floresta equatorial do mundo. Só que a floresta amazônica sozinha, ela corresponde a cerca de 35% de toda a cobertura vegetal do planeta Terra. Então, estamos sim falando de uma floresta gigantesca, que obviamente, devido ao seu tamanho, né, a sua magnitude, ela não está presente apenas em território brasileiro, tá? Eu destaquei aqui para a gente, ó, os países onde a gente vai encontrar a presença da floresta amazônica. Então, a gente vai encontrar a Amazônia no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, aqui ó, na Guiana, no Suriname, na Guiana Francesa, na Bolívia e, obviamente, também em território brasileiro. Então, toda essa área que eu demarquei aqui para a gente é a área onde eu tenho presença aí da floresta amazônica, tá bom? Então, lembrar, né? A maior parcela da floresta, não é nem a maior parcela, o país que mais tem floresta amazônica é o Brasil, tá? É onde eu tenho uma grande porção dessa floresta amazônica. Só que eu tenho alguns países que eles são apenas, o único bioma presente nesses países é o da floresta amazônica, como é o caso, por exemplo, da Guiana, como é o caso, perdão, pessoal, como é o caso da Guiana e do Suriname, tá? São dois países aqui em cima, ó, Guiana e Suriname, onde eu praticamente só tenho nesses países a presença de floresta amazônica, tá joia? Aí, uma besteirinha aqui a mais, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na sala de espera, que tem um pessoal, Nicole está tentando entrar, tá cagota, Nicole está entrando por 3 equipamentos diferentes, mas... Não, professor, tá pelo computador. Eu estou pelo celular. Tá, entendi, meu amor. Pronto. Tu tá tentando acessar pelo computador agora, né? Pronto, mas eu coloquei aqui. Vou te colocar. Pronto. Olha só. Cadê? Seguindo aqui, a parte da floresta que está dentro do território brasileiro, a gente chama ela de Amazônia Legal, tá? É a parte da floresta amazônica que está dentro do território brasileiro, tá certo? Isso aqui ela vai ter uma área de aproximadamente 5.217.000 quilômetros quadrados. Tudo é floresta pertencente ao Brasil, tá bom? Aí vê só, passando aqui um pouquinho, e aí, para eu mostrar isso aqui, eu vou interromper o meu compartilhamento, só para a gente dar uma olhadinha aqui no quadro. Quando eu falo da cobertura vegetal da floresta amazônica, primeiro a gente já viu a questão da magnitude dessa floresta, né? A floresta é realmente muito grande. Vai possuir um clima do tipo equatorial, então é muito calor e muita chuva. Então, chove absurdamente na floresta amazônica. É um clima do tipo equatorial, não é nem equatorial úmido. Ele é um equatorial super úmido. Chove muito na floresta amazônica, muito mesmo. Em alguns meses, por exemplo, no Pará, onde a gente tem uma presença muito marcante da Amazônia, chove todo dia. Então, todo dia chove, todo dia. Da 4, 5 horas da tarde, arreia um toró assim, absurdo, muita chuva, depois para. Tá? Então, chove muito em algumas partes da floresta amazônica. E só fazendo um paralelo, com a notícia que saiu recentemente, né, que o pessoal estava até falando, vocês falaram da nuvem de gafanhotos que está chegando no Brasil, e a galera está falando, não sei se vocês viram aí a reportagem, que tem, fazer de conta aqui, tá, pessoal? Que eu tenho aqui, ó, dá para ver? Dá. A América do Sul aqui assim, e aqui o continente africano. Pronto. Tem uma nuvem de areia que ela sai daqui do deserto, que é o deserto do Saara,
E ela, por incrível que pareça, tá? Ela atravessa todo o Oceano Atlântico e essa nuvem de poeira, de areia, ela vem bater na floresta amazônica. Ano após ano, toneladas de areia. Roberto aqui, filmaram o líder dos gafanhotos saindo da casa de Bolsonaro hoje de manhã. Vocês não, meu. Essa turma pega pesado mesmo. Mas vejam, essa nuvem de poeira aqui, pessoal, que sai do deserto do Saara, ela vem para a floresta amazônica, e para a Amazônia ela é muito boa porque ela traz muita fertilidade para a floresta. Então, essa nuvem de areia que sai daqui, ela vem carregando e pegando consigo na atmosfera algumas partículas que fazem com que esse solo ele acabe ficando um pouco mais fértil. E esse ano ela vai atingir muito uma região aqui na América Central, que é a região do Caribe. Então, se de repente vocês virem falando alguma coisa sobre isso, é um fenômeno que de fato acontece, é um fenômeno normal, isso acontece sempre, só que esse ano essa nuvem ela vem aí mais forte. A gente aqui no Brasil não vai sentir praticamente os efeitos disso, mas para o pessoal do Caribe, né, na América Central, vai sentir aí os efeitos. Algumas cidades vão ficar ali com aquela cara meio de nevoeiro, né, que é uma poeira bem fininha, que ela vem do Saara em direção à nossa queridíssima floresta amazônica. Mas nem era isso que eu queria mostrar. Vejam, quando a gente fala de cobertura vegetal na Amazônia, a gente tem que lembrar que estamos falando de uma floresta que ela vai ter algumas características, tá? Se você puder anotar isso num caderno, é até bacana. Eu gosto de botar assim no quadro, porque eu sei que vocês, apesar de estarem assistindo aula, essas aulas remotas, é bom fazer as anotações no caderno de vocês, tá? Porque remonta aí ao nosso processo de aulas presenciais, que logo, logo serão retomadas. Assim espero. Agora, óbvio, com todas as medidas de segurança, tá? Lembrar que o Melhores do Mundo já está quase todo adequado para esse retorno. Para a gente retornar, vai ter que estar todo mundo seguindo os protocolos, tá? Máscara, o distanciamento das bancas já está sendo providenciado. Quando vocês entrarem, vai ter um funcionário borrifando álcool em vocês e tudo mais. E acho que vai estar medindo também temperatura. Quem tiver com a temperaturazinha mais alta não vai poder assistir a aula, tal. Todos esses protocolos de segurança que são importantíssimos, a gente já está praticamente 100% feito em todas as unidades do curso. Tá? Vejam, dessa floresta, pessoal, dessa floresta amazônica, desse bioma, poxa, eu quero essa carga hoje, se acabou. Veja, daqui da Amazônia, ó, desse bioma Amazônia, a gente pode trazer algumas características dessa cobertura vegetal, tá? Eu vou colocar aqui, ó, com relação à sua vegetação. Primeira coisa, pessoal, quando a gente fala da vegetação da floresta amazônica, é lembrar que a gente pode dividir ela em 3 estratos. Como assim, professor? 3 estratos. São 3 alturas, ou 3 altitudes, ou 3 tipos de vegetação diferentes. Imagina aqui que eu fiz um perfil do solo, do relevo, na verdade, né? A topografia aqui do relevo. E aqui tem um rio. Vamos lembrar que essa, além de ser a maior floresta tropical e equatorial do planeta, é onde eu tenho aqui também a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Vai ter a sua nascente lá na Cordilheira dos Andes e depois vai desaguar lá no Oceano Atlântico, tá? Então, tem muitos rios cortando ali a floresta amazônica. E a vegetação se adapta às águas, tá certo? Então, ó,
eu vou ter a divisão aqui de 3 estratos distintos. Primeiro eu vou ter uma mata aqui, ó, que ela fica o tempo todo dentro da água, tá? Como, por exemplo, aqueles pezinhos de Vitória Regia. É um tipo de o tempo todo, o tempo inteiro na água. Então, essa daqui, ó, eu chamo de igapó. Tá? Então, essa vegetação que está o tempo todo dentro da água, eu dou a ela o nome de mata de igapó, certo? Eu tenho um outro tipo de cobertura vegetal que fica situada próximo às margens dos rios. Esse outro tipo de cobertura vegetal, que está mais ou menos aqui, ó, é uma vegetação, pessoal, que ela está ali vulnerável às constantes cheias e vazantes do rio. Então, o que é que acontece? Quando o rio aumenta o seu volume de água, ele estava aqui, ó, ele extrapola o seu volume normal, essa cobertura vegetal, ela fica toda inundada, ela fica toda alagada. Quando o rio volta ao seu nível normal, é o momento que essa cobertura vegetal ela vai ficar agora emersa. Então, perceba, essa cobertura vegetal, ela ora está submersa, ela está embaixo da água, ora ela está emersa, ela está acima da água. E a esse tipo de cobertura vegetal de mata de várzea. Então, até agora eu tenho a mata de igapó, constantemente dentro da água, a mata de várzea não, meu filho. A mata de várzea, que ora ela está inundada, ela está alagada, ora ela vai estar seca. Então, ó, mata de igapó, mata de várzea. E o terceiro estrato florestal que eu tenho na Amazônia é a maior parcela da vegetação na Amazônia, que ela vai estar aqui, ó, e não vai sofrer com essas inundações dos rios, ela não vai ter contato com a água do rio. A esse tipo de cobertura vegetal que eu tenho aqui, eu dou a ela o nome de mata de terra firme. Joia? Então, a essa cobertura vegetal aqui, ó, eu vou dar a ela o nome de mata de terra firme. Só recapitulando. Mata de igapó, o tempo todo inundada, o tempo todo alagada. Mata de várzea, ora está submersa quando o rio enche, ora ela está emersa quando o rio baixa o seu volume. Mata de terra firme, é essa cobertura vegetal, ó, que está distante da influência dos rios. Como eu disse a vocês, cerca de 85% de toda a cobertura vegetal que a gente tem na floresta amazônica, ela vai ser composta por essa mata de terra firme. É a grande maioria das vegetações, das formações vegetais que a gente encontra na floresta amazônica. Vejam, além disso, a gente vai ter aqui algumas características dessa cobertura vegetal. Eu vou apagar isso daqui e a gente vai vendo as características, tá certo? Deixa eu só apagar. E vamos lá, vejam. Agora, normalmente, a gente fala como a maior parcela da cobertura vegetal é daquela mata de terra firme, né? A gente vai falar um pouquinho mais dela do que das outras coberturas, certo? Essa mata de terra firme, a gente vai dizer, pessoal, a gente vai chamar, isso o que eu chamo de extrato arbóreo. Arbóreo vem de árvores, então onde a gente encontra ali árvores de grande porte, vegetais aí com até 30, 35 metros de altura. Só para você ter uma noção do que é isso, 30 metros é quase equivalente a um prédio de 10 andares. Então, é muita coisa para um vegetal, é enorme. E tem árvores aí que atingem os 35, 30 e tantos metros. É muito grande.
Vista de cima, né, a floresta amazônica, ela parece esse tapete visto de cima. Ó. Uma das características dessa cobertura vegetal é o seguinte: a gente tem aqui, ó, os vegetais de grande porte, que normalmente os troncos desses vegetais não ficam um grande vegetal e outro. Isso por quê? Que acontece? Eita, rapidinho. Isabel está relatando que está travando. Está travando para mais gente também. Sim, professor, tá travando bastante. Depois que você Bastante, começou a falar. rapaz. Era para vocês terem dito antes. É verdade, tá travando muito. Eu pensei que era minha internet, mas não é não. Então é a minha. Espera aí, viu? Deixa eu abrir aqui a porta para ver se dá uma melhoradinha na velocidade da conexão. Galera, quando estiver assim travando, quando... Ó, fala que eu tento dar um jeito, certo? O áudio, pelo menos, está picotando também ou só o vídeo? O que tava travando o áudio e o vídeo. Foi isso. Jesus Cristo. Agora tá melhor o áudio, mas antes tava. Flutou. Tá melhorzinho, né? O áudio agora tá ok. O vídeo aqui continua travando, é? Não, o vídeo tá bom. Tá. Vê, eu solucionei um problema só abrindo a porta do escritório, que aí a conexão chega melhor. Quando tiver, galera, fala, tá? Não deixa passar assim, não. Eu sei que tinha gente que estava achando que era a própria internet, né? Mas pode falar. Vejam. Então, mas deu para compreender tudo que eu estou falando até agora? Deu. Deu, né? Joia, beleza. O importante é isso. Então, o que é que acontece? Normalmente, esses vegetais eles não são muito próximos uns dos outros, porque a copa desses vegetais ela é muito larga. São copas muito largas. E aí fica uma copa de vegetal, a parte de cima, encostando na outra. E aí o que é que vai acabar acontecendo? Aqui embaixo, isso tudo é uma área de muita sombra. Eu tenho aqui, né, a ação da radiação solar. Os raios solares não penetram na porção aqui de baixo da Amazônia. E aí o que é que acontece? Os vegetais que se desenvolvem aqui embaixo, a gente vai ter muita presença de cipós, lenhosos e tudo mais, e vegetais que a gente chama, aqui na parte de baixo, ó, de vegetais que são ombrófilos. Vegetais ombrófilos. Professor, o que é que significa um vegetal ombrófilo? Vegetal ombrófilo, pessoal, é aquele vegetal que se desenvolve na sombra, tá? Então, a vegetação, ó, aqui embaixo, tá? Pendurado aqui nas árvores, tem aquelas trepadeiras e tal, são vegetais que são ombrófilos, desenvolvem-se nas sombras de outros vegetais. Aproveitam aqui todo esse sombreamento, por isso que a floresta amazônica ela é uma floresta escura, por conta dessas sombras que são muito fortes aqui, certo? Além disso, eu vou colocar outras características. Desse primeiro bioma, a gente realmente passa muito tempo falando, porque eu vou dizendo as características e vou dando a explicação para as nomenclaturas, tá? Então, vejam, essa formação vegetal, ela é uma cobertura que ela é heterogênea. E aí vamos lembrar, né? Formação heterogênea. Eu tenho uma variedade de vegetação muito grande. A biodiversidade na Amazônia é um negócio absurdo. Ela, além de ser heterogênea, ó, ela é uma floresta que ela é densa, ou seja, eu tenho muitos vegetais, certo? Consequentemente, ela fica aí essa floresta densa, com muita vegetação. E assim, agora sim, a gente começa a entrar em termos que podem, inclusive, ajudar vocês na prova de biologia. Ela é uma formação, ó, latitude.
latifoliada. Veja, formação latifoliada. Professor, que danado é um vegetal latifoliado. Vegetal latifoliado é aquele que possui, ó, folhas grandes ou folhas largas, tá? Vegetal latifoliado, é uma lapa de folha, tá? Então, é um vegetal ó, com folhas grandes, tá bom? Formação latifoliada. Além disso, é uma formação que ela é, ó, formação perene ou perennifoliada. Formação perene. Eu vou botar aqui, ó, perennifoliada. Formação perennifoliada. O que é formação perennifoliada? O vegetal perennifoliado, pessoal, é aquele que não perde suas folhas na estação seca ou no outono, por exemplo. Então, ó, formação perennifoliada não perde as folhas. Vou botar aqui, ó, no outono, inverno. Ó, perennifoliado. Não perde as folhas no outono e inverno. O que acontece? A gente sabe que temos aí alguns vegetais que quando dá no outono, perdem suas folhas. Quando dá no inverno, fica só aqueles galhos aparecendo. Eles têm até aquele aspecto, parece que morreram. No caso da floresta amazônica, a gente vai ter esse vegetal que ele é perennifólio, porque o ano todo tem muita radiação, tem muita luz, tem muita água de chuva caindo. Então, o vegetal ele não precisa, ele não tem a necessidade de soltar as suas folhas, tá certo? Ela é uma formação, ó, perennifoliada. Então, ela é heterogênea, ela é densa, ela é latifoliada, ela é perennifoliada. Também é um vegetal, ó, presta atenção, vegetação que ela é higrófila. Olha, vegetal higrófilo. Eu sou o que é o vegetal higrófilo? É o vegetal que precisa de muita água. Então, a formação higrófila, ela ó, precisa de muita água. Formação higrófila precisa de muita água. Não confunda vegetal higrófilo com vegetal hidrófilo. Qual é a diferença do higrófilo para o hidrófilo, com T? O vegetal hidrófilo, que vem de água, né? Essa formação hidrófila é aquela formação que vive dentro da água. Nesse caso, professor, então quer dizer que uma mata de igapó, ela é uma formação hidrófila? Sim, porque ela vive dentro da água. Mas essas características aqui que eu estou dando a vocês é daquela mata de terra firme, que é a maior parcela da vegetação que eu tenho na Amazônia. Heterogênea, densa, latifoliada, perennifoliada e uma formação higrófila, tá? Com relação às características, pessoal, da floresta amazônica, basicamente isso, tá? Com relação aos solos da Amazônia, ao contrário do que muita gente pensa, os solos da Amazônia não são solos férteis. A Amazônia possui solos que são solos pouco férteis, tá? Você pode até pensar, professor, como é que a formação, a Amazônia tem árvores de 30 e tantos metros, como o senhor acabou de dizer aí, e está me dizendo que os solos da Amazônia não são muito férteis. Olha o que acontece. Devido a gente ter um clima do tipo equatorial, que chove muito, os solos na Amazônia sofrem com um processo que a gente chama do processo da lixiviação. Quase que me foge a cabeça. Lixiviação. O que vai ser essa lixiviação?
quando vocês viram a parte de solos, né? Lixiviação é a lavagem do solo. Como chove muito, toda a camada de matéria orgânica que eu tenho no solo é transportada para outras áreas. E ela vai sendo levada, carregada. Resultado, o solo da floresta amazônica, ele é um solo de baixa fertilidade. Aí você pode perguntar, beleza, professor, e como é que nasce aquelas árvores viradas na gota, enormes? O que a gente tem ali é o seguinte, como eu disse a vocês, essa formação vegetal, ela é perene foliada. De fato, no outono e no inverno, quando você olha para o vegetal, ele está sempre com folhas, sempre. Sempre ele está ali com as folhinhas verdinho, bonitinho. Só que também você tem vegetal aí de 50, 80, 100 anos. Você não vai imaginar que é a mesma folha durante 50, 80, 100 anos. Há uma ciclagem dessas folhas, né? Uma folha cai, a outra já aparece no lugar. Essa folhinha que caiu, o animalzinho que estava passando por ali e morreu, ele vai ficando no solo, tá? Camada de folha, camada de restos de animais, insetos, fica tudo por ali. É tanto que o solo na floresta amazônica, ele chega é fofinho. Quando você bota a mão por baixo, ele está sempre úmido. Ele é rico em micro-organismos. Essa camadazinha de folha, de restos de animais que caiu, a gente chama... Não, Luiz, isso não tem a ver com a questão do desmatamento. Isso tem a ver com um processo natural mesmo, tá? A folha simplesmente cai da árvore, tá? Vou responder agora, tá, Isa? Deixa eu só concluir isso aqui. Então, o que é que a gente tem? Como eu tenho essa camada de folhas e de vegetais que caiu ali embaixo e formou uma camada que a gente conhece como serrapilheira, essa serrapilheira, essa matéria orgânica está aqui, e eu não sei se vocês já viram, mas tem muita árvore grande que tem umas raizezinhas bem fininhas, que elas são bem superficiais. Então, o solo é cheio dessas raízes bem fininhas. São essas raízes fininhas que estão tirando os nutrientes, não do solo propriamente dito, mas da matéria orgânica que eu tenho ali em cima, tá? Então, essa matéria orgânica da serrapilheira é que os vegetais vão absorvendo, tá bom? Isabel perguntou, Mota, por que chove? Porque lá chove constantemente. Veja, essa chuva, Isabel, ela está associada, na verdade, à questão ao próprio clima, à própria dinâmica climática na floresta amazônica. E olha o que é que acontece. Como a gente sabe, faça de conta, tá? Que isso aqui é o Brasil. Só para fazer de conta, certo? A linha do Equador está passando aqui assim. Então, a gente está falando de uma floresta de clima equatorial. Como é um clima equatorial, ele é quente e úmido. Elevadas temperaturas ao longo do ano todo, uma amplitude térmica bem pequenininha, aquela variação entre temperatura máxima e mínima é quase que inexistente. Tipo, é 28 graus, aí 27,5 num mês, aí 28 no outro, aí 28,2 no outro, aí 27,7 no outro mês. Então, a variação é muito pequena. E aí, o que é que a gente tem? Além disso, aqui eu tenho a maior bacia hidrográfica do planeta Terra, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, e eu ainda tenho essa cobertura vegetal, que é enorme, tá? Veja, se está próximo da linha do Equador, a taxa de insolação lá é altíssima. Então, eu tenho radiação o tempo inteiro. Como eu tenho radiação o tempo todo, e essa radiação está batendo no rio, a água do rio evapora, vai para a atmosfera, forma nuvens de chuva, chove. E, além disso, e principalmente por isso, tem uma grande cobertura vegetal. Como eu tinha comentado aqui, ó, esse vegetal ele está jogando vapor de água na atmosfera.
fenômeno que a gente chama de evapotranspiração. Então, a gente tem uma quantidade de umidade absurdamente grande no céu, tá? Na floresta amazônica. Então, eu tenho grande taxa de radiação, evaporação da água, e eu ainda tenho essa evapotranspiração. Resultado, o tempo todo forma nuvens de chuva, o tempo todo cai chuva, o tempo todo cai chuva. Inclusive, aqui na Amazônia, pessoal, tem um fenômeno, é tanta umidade no ar, a umidade relativa no ar na Amazônia é na casa dos 90%. Se você tiver a oportunidade de ir para a floresta amazônica, a primeira coisa quando você entra na Amazônia é que você começa a suar, tá? É muito quente e muito úmido. É péssimo, Roberto, você respirar com tanta umidade. O respirar em si nem é ruim, o respirar é normal. O ruim é o suor. Você fica suado 24 horas por dia. É tanto que tem alguns autores que, quando vão descrever a Amazônia, chamam a Amazônia de inferno verde. É um calor, você tem a sensação de que você está numa panela de pressão. É um abafado o tempo todo. Quando você adentra realmente a floresta, a temperatura diminui, fica mais um friozinho, né? Mas no centro urbano você fica suado o tempo todo. No teu caso, Roberto, tu está dizendo que fosse para São Paulo e teu nariz ficava sangrando. Aí é pelo contrário, é a pouca umidade, né? O ar seco, ele racha, ele estoura os microvasos do teu nariz e aí o nariz começa a sangrar. Então, na Amazônia é o contrário. Esse problema você não teria. Eu acho que a Amanda levantou a mão. Professor, foi sem querer, eu fui abrir o bate-papo. Tá joia, meu amor. Sem problema. Veja, sim, aí só para a gente fechar, tem um fenômeno aqui na Amazônia que a gente chama de rios voadores. O que são esses rios voadores? O vapor de água virado na gota, saindo daqui, ó, é esse vapor de água, inclusive, da região norte, que leva chuvas para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então, essa evapotranspiração da floresta amazônica abastecer a região sudeste de chuvas. Então, veja, do começo do ano para cá, a gente tem observado que o desmatamento na floresta amazônica está crescendo absurdamente. E olha o que é que acontece. Se eu tenho um grande desmatamento da floresta amazônica, eu tenho uma redução do vapor de água para a região sudeste, o que pode causar uma crise de desabastecimento de água na região sudeste, porque eu estou tirando essa cobertura vegetal. E aí, só para a gente sair, eu não posso deixar de dar essa informação, pelo amor de Deus, a Amazônia, ela não é o pulmão do mundo. Não existe isso. Ela é o ar-condicionado. Perfeito, ela é o ar-condicionado mundial, ela é o mediador térmico, o regulador térmico, mas essa produção de oxigênio, a gente sabe que o grande responsável são os oceanos, né? O plâncton e o fitoplâncton. Isso quer dizer, então, que a Amazônia não produz oxigênio? Não foi isso que eu disse. Ela produz, mas não para ser chamada de pulmão do mundo, tá certo? Então, galerinha, é isto. Como já são 3h05, nossa monitoria lá deu essa comprimida aí, tá? Hoje a gente falou basicamente de floresta amazônica e deu uma introduçãozinha aí dentro do idioma. Dá tempo de perguntar alguma coisa ainda? Dá sim, fica à vontade. Na verdade, primeira coisa, você ouviu sobre a nuvem de gafanhotos que tá vindo para o sul? Ela consegue. Estão dizendo que ela pode não chegar por conta que vai vir uma. Foi o vento ou foi alguma coisa que ia chegar e impedir que ele se dispersasse para o sul do Brasil? Isso. A gente tinha feito um comentáriozinho, acho que foi Nicole que perguntou sobre a nuvem de gafanhotos no começo da aula, mas essa informação que você está dizendo, a gente acabou não comentando. A gente acabou não comentando que o seguinte, devido às baixas, a uma frente fria que a gente está tendo agora, que está se formando na região sul, pode haver a possibilidade de essa nuvem de gafanhotos ela não
chegar na região sul do Brasil. Mas aí vamos lembrar que ela já está vindo da Argentina, onde eu tenho temperaturas mais baixas do que no sul do Brasil. Se tivermos esta frente fria realmente grande, essa nuvem de gafanhotos pode sim não acometer o sul do Brasil, mas seria muita sorte dos produtores agrícolas se essa nuvem não chegasse no sul do país. Tá, Vitor? A possibilidade é grande de ela chegar, infelizmente. Infelizmente. Para o pequeno produtor, vai ser não somente para o pequeno, né? Para o produtor rural, que essa nuvem de gafanhoto chegar é realmente um prejuízo, tá? Isabel, meu amor, é um lisonjeio para mim você pedir isso. Se quiser, pode continuar. Infelizmente, eu não posso, porque tem outras monitorias que estão agendadas aí para esse horário, já um pouquinho depois. E aí, eu posso sim, Luiz. Luiz está pedindo o slide, vou mandar sim, tá? Professor, mais uma coisa, antes do senhor fechar. Há muito tempo atrás, não, alguns meses atrás, estava tendo uma quantidade de incêndios florestais na Califórnia. Foi na Califórnia muito grande. E eu não sei se isso é comum, acho que é. Por que acontece tantos esses incêndios florestais lá? Tipo, estavam tão enormes que estavam chegando na capital, estavam passando. Vamos embora. Veja, eu vou fazer um paralelo à Califórnia aqui no Brasil, tá? É comum a gente ter esses incêndios florestais na Califórnia, porque apesar de ser uma porção litorânea, a gente sempre vê ali a Califórnia, né, praia e litoral, e a galera tudo lá, bonitona e tal, massa. Mas o clima que a gente tem lá é um clima relativamente seco, tá? E o fato de a gente ter esse clima mais seco, esse clima mais árido, ele favorece a essas queimadas, que são queimadas, por vezes, naturais, tá? Então, a umidade relativa do ar muito baixa, somada a uma alta temperatura, faz com que eu tenha uma combustão. O vegetal, ele pega fogo, tá? Então, a gente acaba tendo esses incêndios florestais que tomam conta de boa região, de boa parte dos Estados Unidos. Mas aí, Vitor, fazendo um paralelo aqui com o Brasil, na porção centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul e Goiás, como a gente tem também esse período, esse clima muito seco, muito quente e seco, a gente também acaba tendo esses incêndios, tá? Que o pessoal diz que é uma autocombustão. Você não precisa nem jogar fósforo, riscar nada. Simplesmente a vegetação muito seca, a temperatura muito alta, pega fogo, e aí, como a vegetação muito seca, o fogo se espalha muito rápido, tá? Tá certo, professor, obrigado. De nada. Eu acho que Felipe já entrou ali na sala, já deu uma olhadinha. Roberto botou aqui, eu vou chamar o exército para atirar nesses gafanhotos comunistas. Até o gafanhoto agora tem partido político. O gafanhoto agora é comunista também, Jesus. Mas, galera, como sempre, monitoria com vocês é show de bola, tá bom? Quando for na quinta-feira que vem, a gente se reencontra e dá continuidade aqui nessa parte de biomas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Logo mais, o materialzinho aqui, ó, esse slide, ele vai estar para vocês, tá? Vou postar aqui para o pessoal e as meninas colocam para vocês, tá bom? Tchau, galera. Bom restinho de semana e até a próxima quinta.